Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, eu queria pedir a permissão de vocês para gravar essa nossa aula, justamente para facilitar a vida dos colegas que, por N motivos, não estão aqui assistindo, e até a nossa mesmo, né? A de vocês, se vocês quiserem rever o material para tirar dúvida, e a minha também, para eu rever o material, ver onde eu me equivoquei, para corrigir, o que é que eu posso melhorar. Então, caso alguém não queira que seja gravada, pode se manifestar, tá? Quem é a favor pode permanecer em silêncio, que eu já entendo que está tudo ok, tá? Por favor, me avisem no chat se aparecer ali qualquer falha na minha comunicação, tá bom? Bom, deixa eu só fechar a janela ali rapidinho, tá? Para evitar barulho externo. Bom, pois bem, estou aqui de volta. Então, pessoal, essa é a nossa última aula antes da nossa avaliação, tá? Vamos fazer só um apanhadozinho geral do que a gente viu semana passada, tá? Porque a gente vai entrar justamente na escola francesa hoje. Qualquer problema com o meu áudio, vocês, por favor, avisem, tá? Bom, pessoal, então semana passada nós falamos, né, sobre as duas tradições filosóficas que são, assim, a mãe para o surgimento do pensamento científico, tá? Então, nós falamos sobre a tradição filosófica intelectualista ou racionalista e a tradição filosófica empirista, tá? E nós falamos também, né, sobre o modo como essas duas tradições, né, que funcionaram como uma mãe para o surgimento da ciência, quando a gente pensa essas duas tradições na antropologia, né, a tradição racionalista e a tradição empirista, como elas trabalham a temporalidade histórica, o tempo histórico, né, no seu desenvolvimento enquanto forma de produção de conhecimento. Tá? Então, relembrando muito rapidamente, nós falamos da tradição racionalista, que é uma tradição de pensamento filosófico que parte do princípio de que existe uma razão transcendental, uma razão que transcende a razão humana, que transcende a própria produção de conhecimento humana. É como se os seres humanos, eles tivessem, segundo os racionalistas, eles tivessem uma série de conhecimentos inatos, ou seja, que estão ali guardados, né? E à medida que eles vão vivenciando um processo de socialização, educação, esses conhecimentos, essa razão transcendental, ela vai se materializando, né? Como parte do intelecto humano, da razão humana, tá? É uma corrente filosófica que tem ali, começou a ser desenvolvida por Platão e teve ali no seu marco moderno o nome de René Descartes ou Renato Cartésio, que também aparece com esse nome traduzido para o latim. E o racionalismo é essa perspectiva que prega que existe uma razão que transcende a razão humana, tá? E nós temos os empiristas. Os empiristas, eles vão dizer que, olha, não existe nenhuma razão que transcenda a vida humana, anterior ao processo de aprendizado por meio da experiência. Não existe. A produção de conhecimento é um processo que se dá por meio da experiência do mundo. No momento em que a gente vivencia o mundo, experiencia o mundo, a gente, né, sente o mundo e produz conhecimento sobre o mundo. Então, essas duas escolas, os empiristas também foi uma corrente que era antiquíssima, começou a ser desenvolvida por Aristóteles, que era discípulo de Platão, e tem como um dos nomes modernos, um nome que é muito comum, estudado por vocês, que é o do filósofo John Locke, que é um contratualista, e que dentro da ciência moderna ele é tido como um dos empiristas, tá? Bom, pessoal, então, de um lado, os racionalistas, que pregam que existe uma razão transcendental ao sujeito, né? E a partir do momento de aprendizado, você vai, né, fazer aflorar
essa racionalidade que transcende você, está no mundo anterior a você, né? E temos os empiristas que produzem conhecimento e sustentam que a produção do conhecimento se dá pela experiência. Tá? E aí nós temos 4 escolas do pensamento antropológico que, né, surgem embasadas por essas 2 tradições filosóficas. Tá? Só um adendo. Hoje em dia a gente sabe que a produção de conhecimento científico ela depende tanto da experiência quanto do posterior processo de racionalização da experiência. A ciência se dá com base na experiência do mundo e depois na racionalização dessa experiência do mundo, seguindo um método, seguindo ali princípios, como nós falamos, ontológicos, que é uma série de definições teóricas, né, sobre o mundo, e princípios metodológicos, que é ali uma série, ou epistemológicos, que é ali uma série de formas que nós temos de conhecer o mundo. Tá? Então, dentro dessas 2 tradições, a racionalista e a empirista, nós vamos ver surgir as escolas do pensamento antropológico. Tá? A primeira é a escola sociológica francesa, tá? Que está ali na tradição intelectual racionalista, intelectualista. E a gente vai ver por que hoje, né? Eu posso adiantar. A escola sociológica francesa, ela é racionalista porque o Émile Durkheim e o Marcel Mauss, ele realmente acredita que existe uma razão que transcende os seres humanos, né? Que existe uma consciência coletiva que transcende a individualidade humana. Então a gente já começa a entender na prática um pouco por que a escola sociológica francesa ela é racionalista. Se vocês lembram das aulas de ciências sociais, o fato social ele é o quê? Ele é externo aos indivíduos, ou seja, ele acontece quando os indivíduos criam as instituições sociais adquirem uma racionalidade independente dos indivíduos, externa aos indivíduos, e vão trabalhar para impor coerção aos indivíduos. Né? Então, o fato social é isso, é esse jogo que vai da concepção das instituições sociais por parte dos indivíduos, da externalização das instituições sociais dos indivíduos, dessa aquisição de uma racionalidade transcendental que transcende os indivíduos, né, e que vai forçar os indivíduos, coagir os indivíduos a agir de determinado modo no mundo. Então, é disso que trata a escola sociológica francesa. É disso que trata dizer que a escola sociológica francesa ela está dentro de uma tradição racionalista e que opta por uma perspectiva temporal sincrônica, ou seja, quando ele vai estudar, especialmente as sociedades simples, ele vai isolá-las do tempo histórico mais amplo, das transformações históricas da globalização, e estudá-la ali na sua temporalidade própria, né? Na sua historicidade própria. Tá? Bom, diferente da escola francesa, nós temos a escola britânica, que nós vamos ver a partir da semana que vem. Né? Semana que vem a gente se encontra para falar sobre a escola britânica e vocês vão me enviar a resenha até às 23h59 da terça-feira da semana que vem. Tá? Eu já vou disponibilizar a resenha hoje, mais tarde. Vocês vão ter de hoje até terça-feira que vem para fazer. Depois eu explico. Depois nós temos a escola britânica, que é de uma tradição empirista, ou seja, é de uma tradição que ela vai colocar todas as suas fichas na coleta sistemática e aprofundada de dados empíricos. Você tem aqui Malinowski como principal nome dessa escola estrutural funcionalista britânica e Radcliffe Brown. O Malinowski ele promove uma revolução empírica na antropologia, quando ele vai dizer que para a gente coletar dados o mais próximo da realidade, a gente precisa fazer observação participante, a gente precisa aprender a língua dos nativos, entre aspas, a gente precisa estudar por um longo período de tempo a cultura que nós estamos como objeto de interesse, objeto de estudo. Então, a escola social britânica é de uma tradição empirista, porque ela vai depositar todas as suas fichas nesse argumento de que uma boa ciência se faz com um rigor metodológico, um rigor na coleta dos dados, no tratamento dos dados, vai revolucionar o modo como coletando os dados. Vejam,
A escola sociológica francesa, Marcel Mauss e Émile Durkheim, ficavam nos seus escritórios recebendo as crônicas de viagem, contratando viajantes para produzirem dados para eles estudarem. Eram dados de segunda mão, dados secundários. A escola britânica, por ser de uma tradição empirista, não. Ela vai a campo, ela vai produzir dados em primeira mão, dados primários. Então, são duas escolas que têm uma tradição filosófica diferente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, elas atuam utilizando a mesma temporalidade histórica. Elas utilizam a temporalidade sincrônica porque também vão dedicar seus interesses a entender o que permanece desses grupos indígenas tradicionais e não em ver o processo histórico transformando eles. Então, eles isolam os povos que eles vão estudar para estudar apenas a historicidade daquele grupo, o particularismo daquele grupo, dentro daquela lógica cultural interna. Tá? Depois disso, nós temos o paradigma culturalista, que também é um paradigma muito focado na coleta empírica dos dados, né, no tratamento e na coleta de dados empíricos. Né? A gente tem como principal nome dessa escola o Franz Boas. Franz Boas sempre foi um empirista, né, muito preocupado com o rigor na coleta dos dados e mais preocupado ainda com o modo generalista, como algumas interpretações são feitas com poucos dados. Então, o Franz Boas vai ter uma forte crítica ao evolucionismo, que ele vai dizer, os evolucionistas coletam poucos dados e fazem sínteses muito grandiosas, né? Criam histórias fantásticas com base em poucos dados. É melhor a gente coletar poucos dados e chegarmos a conclusões mais modestas do que ensaiarmos conclusões muito pretensiosas que não têm parâmetro com a realidade. Né? O Boas, diferente das outras escolas e o culturalismo como um todo, ele vai ser de uma tradição diacrônica, tá? No sentido de que ele vai levar em consideração, quando ele estiver analisando outros povos, ele vai levar em consideração as transformações advindas com um processo histórico mais amplo, pelo qual nós passamos. Então, quando o Boas está analisando, né, os povos indígenas Quaiquil do extremo norte dos Estados Unidos, já na fronteira com o Canadá, né, ele vai estar muito preocupado com essa ideia, né, de traços culturais, ou seja, de elementos culturais que permanecem justamente nesse momento em que a gente vive um intenso processo de globalização, que diminui fronteiras, que influencia na invasão de territórios de outros povos, na transformação de culturas, etc, etc, etc. Tá? E aí, por fim, o Roberto Cardoso de Oliveira apresenta a escola interpretativa, que é uma escola racionalista, ou seja, ele parte da ideia de que se você transforma a cultura num texto, né, se você consegue traduzir a cultura num texto, aquele texto vai fazer emergir, né, uma racionalidade própria daquela cultura, né, que transcende aquela cultura e que transcende o próprio olhar do pesquisador para com aquela cultura. Tá? E a antropologia interpretativa segue uma perspectiva também diacrônica, ou seja, que leva em consideração os processos de transformações mais amplos advindos com a globalização e com a revolução tecnológica, a revolução dos meios de transporte, de comunicação, etc. Então, com isso, nós podemos entrar agora na nossa aula de hoje, né, que é uma aula em que nós vamos falar apenas da escola sociológica francesa, em especial a partir do texto de dois autores, Émile Durkheim e Marcel Mauss. Tá? Então, eu separei dois textos para vocês, que é a introdução ao pensamento de Émile Durkheim, tá? E o texto Fato Social também, que é um texto importantíssimo. É nele que fica claro esse argumento de Durkheim de que as instituições sociais têm uma racionalidade própria que vai influenciar na coesão social, tá? Então, nesse texto, Sociologia, de Durkheim, a gente vai ver a introdução e o que é fato social. Tá? Texto pequeno, essas páginas aqui estão erradas, as páginas corretas foram as que eu compartilhei com vocês, tá? No Ava Moodle e também no WhatsApp. E depois o outro texto que nós trabalhamos, que é um texto muito bacana, que é esse texto de Marcel Mauss, é um pouco difícil,
mas eu estou aqui para explicar a vocês, que é Formas Primitivas de Classificação, um texto curto também, de 20 páginas. Tá? Então, começando, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Estão me ouvindo bem? David, está me ouvindo bem? Bacana, né? Valeu. Estou ouvindo tranquilo, professor. Obrigado, Lineker. Vamos lá que a gente pode perder tempo. Então, pessoal, esse texto é um texto muito bacana, escrito pelo professor José Albertino Rodrigues, tá? Essa coleção que eu compartilhei na íntegra com vocês, né, que é a coleção Grandes Cientistas Sociais, vocês devem estar vendo, é uma coleção que eu acho muito bacana, coleção da década, que eu tenho conhecimento dela, né, desde a década de 70, ou seja, vamos que ela seja anterior, né, mas vamos colocar esse marco histórico da década de 70 para cá. Então, pensem quantos cientistas sociais não foram formados com essa coleção. Tá? E é uma coleção muito bacana que ela foi idealizada por Florestan Fernandes, que vocês já conhecem, né, muito bem. E Florestan Fernandes idealizou essa coleção, preocupado com a formação dos futuros cientistas sociais brasileiros, e para cada volume, cada número, ele convidava um especialista em algum cientista social brasileiro. Ou melhor, ele convidava um especialista brasileiro nos grandes nomes das ciências sociais, Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim, Pareto, Auguste Comte, etc, 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 etc. Tá? Então, esse número em que a gente vai se debruçar hoje, que é o número voltado para a gente entender o pensamento de Émile Durkheim, da Escola Sociológica Francesa, ele foi organizado pelo professor Rodrigues, tá? Da Universidade Federal de São Carlos. E o professor Rodrigues ele teve uma ampla formação em diversas áreas, circulou pela sociologia, geografia, história, filosofia, tá? Você veja que é de uma geração em que os intelectuais eles procuravam ter um conhecimento assim muito abrangente, muito geral, sobre diversos campos da produção científica. Diferente da minha geração, que é uma geração que é muito focada em se especializar em pequenas ramificações de temas das ciências sociais. Então, ele era um erudito que circulou por diversas áreas, teve uma formação também em Paris, tá? No ano de 66, fez mestrado em Paris, na Escola de Altos Estudos da América Latina, e em 68 na Faculdade de Letras e Ciências Humanas, tá? Onde ele faz o seu doutorado em antropologia. Então, Rodrigues ele foi o responsável pela criação de diversas instituições que contribuem para a produção e divulgação do pensamento social brasileiro, como o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né? Ali um desdobramento, né, de institucional dos estudos sobre sociologia do trabalho e etc. Ele teve também uma participação muito ativa na Sociedade Brasileira para o Progresso e a Ciência, tá? E em outros polos de produção do conhecimento que eu não consegui mapear, né? Tá muito amplo, a gente fecha ali o que a gente tem interesse e a gente segue a partir disso, né? Então, eu separei esse livro, pessoal, que foi organizado por ele, tá? Essa edição da coleção Grandes Cientistas Sociais, que foi organizado por ele, pela sua bagagem, né? Na Escola de Altos Estudos de Paris, também na Escola de Letras e Ciências Humanas, também de Paris. Então, ele se tornou um especialista em escola sociológica francesa, tá? Bom, então vamos falar desse texto. Eu acho esse texto importante porque a gente também precisa ver, nós cientistas sociais, diferente dos nossos cientistas, dos nossos colegas das ciências naturais e exatas, a gente sabe que muito do que a gente produz de conhecimento é fruto das influências que a gente sofre de contextos de época, né? Bom, a teoria da gravidade, por exemplo, não vai mudar, nem vai permanecer a mesma, nem vai se transformar em decorrência, por exemplo, da corrupção na Petrobras ou na corrupção do SUS. Enfim, a teoria da relatividade vai permanecer a mesma, mesmo com contextos sociais como esse que eu citei,
A Revolução Francesa, por exemplo, não teve nenhuma influência na teoria da relatividade. Mas quando a gente fala em teoria social, em pensamento social, a gente sabe que muito do contexto de uma época, transformações políticas, transformações tecnológicas influenciam. Tá? Então eu achei bacana trazer essa biografia do Durkheim para vocês entenderem um pouco quais as intenções dele, né, quando ele está ali fundando as ciências sociais, em termos de definindo ontologicamente, ou seja, os conceitos centrais e os objetos de estudo, e definindo também epistemologicamente, ou seja, a metodologia adequada para as ciências sociais. Então, acho que essa introdução, ela permite a gente, né, entender melhor o que significa o fato social para Emile Durkheim e o que é que ele está interessado quando ele fala na coisa das lógicas primitivas de classificação do mundo, tá? Então, o contexto de produção de Emile Durkheim é um contexto muito peculiar. Vejam, a França, ela estava passando por uma série de transformações, né? A Comuna de Paris, né? Foi quando os partidos de esquerda, os simpatizantes com os movimentos de esquerda, os movimentos socialistas, estavam ali demandando que as suas pautas fossem colocadas nas agendas políticas locais, né? A França estava passando pela Terceira República, isso é um fato central na produção do conhecimento do Emile Durkheim. Daqui a pouco a gente vai entender. Né? Estavam havendo disputas territoriais entre a Alsácia e a Lorena, que é um polo produtor de minérios, lá fica na fronteira da Alemanha com a França. Inclusive, foi por causa desses conflitos que foi assassinado Conde Ferdinando e teve início a Primeira Guerra Mundial. Tá? A segunda revolução industrial, que impactou o mundo como um todo, especialmente a Inglaterra e a França, né? Também a Alemanha. E um ponto importante, como eu disse, a Terceira República. Né? Por quê? Porque foi a partir da Terceira República que se institucionalizou uma república laica, né? Tendo como marco a proibição do ensino religioso nas escolas e o surgimento da disciplina de moral e cívica. Né? E o que é que isso diz para a gente? Utilizando uma interpretação durkheimiana. Né? O que é que isso diz para a gente? Olha, todos esses eventos aqui estavam colocando a França num estágio de anomia social. E o que é o estágio de anomia social? É quando a solidariedade começa a afrouxar. Né? A solidariedade social, com todas as partes funcionando bem em prol do todo, começa, né, a esfacelar. Algumas partes começam a não funcionar bem e isso coloca em xeque o próprio funcionamento do todo. Então, era interessante para o Estado francês, né, solucionar esse problema de anomia social e promover mais solidariedade social. Tá? Então, vejam que Durkheim ele está produzindo meio que como para atender uma demanda de Estado. Não necessariamente contratado pelo Estado para assim fazê-lo, mas eram as questões que ele observava. Olha, o Estado está passando por problemas de saúde, de anomia social. Para resolver esse problema de anomia social, a gente precisa de mais solidariedade social. Bom, a França também percebia isso, muito provavelmente de forma muito mais clara que Emile Durkheim. E como uma estratégia, né, para minimizar os efeitos de anomia social e a retirada do ensino religioso das escolas, o Estado francês colocou o ensino de moral e cívica, que é onde a gente aprende as bases, né, que vão nos levar a ser um bom cidadão, a nos formar como bons cidadãos, para atuarmos na vida em sociedade. Tá? Então, era esse o contexto de época. Dito em uma frase só, a França estava fragmentada socialmente. Em duas palavras, anomia social. Tá? Bom, somando-se a tudo isso, haviam as revoluções, né, da classe operária que estavam requerendo mais direitos para a burguesia detentora dos meios de produção e que ficava com todo o lucro, né, tirado da força de trabalho da classe operária. Nessa época, o trabalhador trabalhava 24 horas. Não tinha isso de estatuto da criança para você trabalhar. A criança não pode trabalhar, tem que estudar. Era a família toda trabalhando 20 horas, com 4 horas para descanso. Tá? Então, era esse o clima que a França estava. Conflito por todos os lados. Né?
Bom, e é nesse clima que vai se começar a trabalhar, né, a ideia iluminista de progresso científico associado ao progresso moral. Nesse momento de caos social, os intelectuais vão dizer, olha, o desenvolvimento da ciência e a aplicação da ciência em todas as esferas da nossa vida, ela leva ao progresso. Se a gente aplica a ciência na nossa gestão dos corpos, a gente se alimenta melhor, a gente define horários para se alimentar, para ir no banheiro, para trabalhar. Isso é o conhecimento científico aplicado à gestão do corpo, aplicado à gestão da vida. Por que não aplicá-lo à gestão da sociedade? E é com essa pergunta que Auguste Comte, tá, que vocês conhecem muito bem, ele foi o fundador desse nome, sociologia, que Auguste Comte vai fundar a sociologia como uma espécie de engenharia social. Ou seja, essa ciência que viria, né, para identificar os problemas sociais que causam anomia social, que causam o caos social, e iria, quase como uma ciência exata, né, identificar, né, repetições, recorrências, regras, padrões, e a partir desses padrões ia sugerir soluções para resolver os problemas sociais. Então, a sociologia, como pensada por Auguste Comte, seria essa ciência que teria como função organizar a sociedade, assim como identificar e resolver os problemas do comportamento humano em grupo, pautada nesses ideais positivistas, de que a ciência leva ao progresso. Que coisa mais positivista que isso? Bom, mas não foi com Auguste Comte que a antropologia e a sociologia vão vingar como ciência, porque, como eu disse, ele estava à procura de leis gerais, padrões de comportamento, que ele pudesse argumentar que existiam padrões de comportamento que levavam ao caos social. Logo, ele, como um matemático ou um engenheiro, ele iria encontrar uma fórmula precisa para resolver esses problemas que poderia ser replicada à medida que esses problemas surgissem, né? Mas ele estava transpondo métodos e princípios ontológicos e princípios epistemológicos das ciências naturais para a sociologia. E era assim que ele queria fazer com que a sociologia entrasse no rol das outras ciências, como uma ciência natural, como uma ciência exata. Tá? E, bom, não é assim que as coisas acontecem, né? E Émile Durkheim, ele surge como essa pessoa que percebe isso, percebe que a antropologia se embasa muito em métodos históricos, vídeos evolucionistas, ou métodos históricos e geográficos, vídeos difusionistas. E o Durkheim, ele começa a pensar, né, estrategicamente, como ele vai criar um método e uma teoria, ou seja, como ele vai definir uma base epistemológica e ontológica para essa ciência que é nova, que não se tem registro ainda. Se tem algumas argumentações filosóficas, como nós vimos desde o começo, mas não tem ainda uma base sólida, ainda não definiu seus conceitos nem seus métodos. E o Émile Durkheim, ele vai entrar, após o Auguste Comte, junto com o Jean Gabriel de Tarde, como dois intelectuais que estavam competindo para fundar a antropologia, a sociologia, e, em decorrência disso, abrir as portas da antropologia. Bom, Gabriel de Tarde, alguém já ouviu falar, pessoal, de vocês? Eu creio que não. A gente geralmente, né, trabalha com os textos dele na pós-graduação, mas eu acho bacana conhecer na graduação. Bom, o Gabriel de Tarde e o Émile Durkheim competiram para fundar a sociologia e, em decorrência disso, a antropologia. Mas quem levou a melhor foi o Émile Durkheim. Tá? O Gabriel de Tarde, ele tinha uma argumentação muito, digamos assim, sofisticada para pensar a sociologia na sua época. Tarde, por exemplo, ele parte de um princípio de que a sociologia deveria estudar os processos de associações entre seres humanos e outros seres da natureza. Então, veja, sofisticado, né? Essa sociologia do Gabriel de Tarde, ela está sendo feita hoje pelo Bruno Latour e pelo Tim Ingold. Essa perspectiva socioantropológica do Gabriel de Tarde, de que a sociologia e a antropologia deveriam estudar os processos de associações entre humanos e não humanos, só foi entendida hoje. Tá? Então, ele argumentava, por exemplo, que é do campo da sociologia a gente estudar os impactos da natureza em determinado
contexto social, em determinado grupo humano, vivendo em sociedade. Ele parte do princípio de que, olha, é interessante a gente ver as associações entre seres humanos e tecnologias de deslocamento, tecnologias de comunicação, para a gente entender o impacto disso no comportamento humano em sociedade. Veja como era sofisticado. Não é? Diferente do Émile Durkheim, que sustenta a ideia de que a sociologia deve estudar os fatos sociais. Tá? E a função das instituições sociais em controlar os indivíduos. Ou, em outras palavras, a razão por trás da sociedade na coerção individual. Então, veja que Durkheim está completamente alinhado às demandas que o Estado francês tinha naquela época. Se o Estado francês está com a demanda de maior solidariedade social para diminuir a anomia social, Durkheim está apresentando uma cartilha pronta. Olha, eu apresento a sociologia como a ciência que vai estudar os fatos sociais. E o que são os fatos sociais? Os fatos sociais é o momento em que as instituições sociais operam sobre os indivíduos e fazem os indivíduos tomarem decisões pautadas nessa razão, que é a razão das instituições sociais. Então, o que é o fato social? O fato social, como vocês sabem, ele é genérico, geral, ele é externo aos indivíduos e ele coage os indivíduos. Ou seja, é o momento no qual os indivíduos se juntam em grupo, criam as instituições, família, religião, política, Estado. Essas instituições se tornam externas aos próprios indivíduos que as criaram e passam a ter uma racionalidade própria, que transcende os indivíduos. E essa racionalidade vai ser voltada para coagir os indivíduos a agirem de determinado modo, seguindo essa racionalidade própria das instituições. Então, os indivíduos vão agir influenciados por essa racionalidade institucional. E a função, que é um conceito muito caro de Durkheim, a função das instituições sociais e da racionalidade transcendental das instituições sociais é controlar os indivíduos para evitar a anomia, ou seja, promover solidariedade para evitar a anomia social. Então, Durkheim ele vai levar a melhor, em relação ao Gabriel de Tarde, e é o Durkheim que vai entrar para a história como o grande pai fundador, ao lado do Auguste Comte, da sociologia, dessa nova ciência, a sociologia, e, em decorrência disso, vai abrir as portas não só para a sociologia, mas para a antropologia, entre outras ciências. Tá? Então, Durkheim ele conseguiu dar um argumento teórico e conceitual para pensar a anomia e a solidariedade, que era o que a França estava precisando na sua época, e o Durkheim conseguiu dar um método desvencilhado da psicologia, da história, da geografia, da economia, para pensar esse jogo que vai dos indivíduos, instituições sociais, razão transcendental das instituições sociais e coerção individual, que é isso o fato social. Então, é por isso que o Durkheim ele entra ali no rol de pais fundadores da sociologia e também da antropologia, justamente por causa dessa ideia de fato social e desse argumento de que as instituições sociais trabalham para promover solidariedade e não anomia, que a anomia é uma doença que precisa ser sanada. Tá? Mas o que é que de Durkheim é fundamental para a antropologia e para a sociologia? Então, eu trago aqui algumas obras. A primeira obra de Durkheim, que é importantíssima para a antropologia e para a sociologia, é da divisão social do trabalho, que ele publicou na última década do século XIX. E por que esse livro da divisão social do trabalho é importante para a antropologia? Primeiro, porque ela tem um conceito de função. Durkheim vai falar que a divisão social do trabalho teve uma função, fazer com que os indivíduos
né, por mais diferentes que fosse o trabalho que eles tivessem, eles trabalhassem em prol de promover o bom funcionamento do todo, da sociedade. Então, Durkheim, na divisão social do trabalho, vai argumentar: olha, a função do trabalho é promover solidariedade. Seja solidariedade orgânica, nas sociedades urbanas industriais, que é quando há uma grande especialização dos indivíduos, uma diferenciação muito grande dos indivíduos, mas mesmo com essa diferenciação, eles conseguem, fazendo coisas diferentes, contribuir para um bom funcionamento do todo. Tá? Seja nas sociedades em que há uma solidariedade mecânica, que é aquela solidariedade quase numa punção instintiva, onde há uma pouca divisão social do trabalho, mas existem, por exemplo, o clã, o totem e a frátria, ou seja, as divisões internas do grupo, que são pensadas para também diminuir a anomia e promover maior solidariedade, ou seja, coesão social. Tá? Então, a divisão social do trabalho é um livro importantíssimo, porque ele vai te dar o conceito de função, que a gente na antropologia vai pensar, principalmente a escola inglesa, a gente vai pensar qual a função das instituições sociais, promover organização social. E aí, como elas promovem a organização social, é que vai ser o objeto de estudo. Tá? Ela vai trazer o conceito de solidariedade orgânica e mecânica, para a gente pensar os arranjos sociais, né, que sustentam as instituições e promovem coesão social, tá? E ele vai trazer também o conceito de anomia, que é para a gente pensar que quando o mau funcionamento de determinado arranjo social. Por exemplo, se a gente tem ali dois clãs, né, opostos, né, a gente tem dois grupos, 4 grupos, 2 grupos em um clã, 2 grupos em outro. Uma sociedade simples. Os 2 grupos do primeiro clã não podem casar entre eles, senão é tabu, anomia social. Eles têm que casar fora do seu clã, em outro grupo, em outra frátria. Porque aí eles estão trocando parceiros e não estão cometendo o tabu do incesto, que causa anomia social. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Um outro livro que foi fundamental para a antropologia são as regras do método sociológico. Para a antropologia e para a sociologia. Né? Se na divisão social do trabalho, Durkheim está definindo as bases ontológicas, ou seja, os conceitos e os objetos de estudo da antropologia e da sociologia, as regras do método sociológico, ele vai definir as bases epistemológicas, ou seja, os métodos que a gente consegue utilizar para apreender, né, a vida em sociedade, a vida em grupo. Tá? E é justamente nesse método onde ele vai apresentar essa ideia de fato social como uma razão transcendental aos indivíduos e particular das instituições sociais, que vai fazer com que os indivíduos ajam, né, desenvolvam suas ações pautado pela influência das instituições sociais e não por conta própria. Tá? Então, a importância do Émile Durkheim, ela é fundamental, tá? Para a sociologia e para a antropologia que nós fazemos hoje. Tá? Então, diante disso, o Émile Durkheim termina sendo mais aceito, tá, na sociologia da época do que o Gabriel Tarde. Gabriel Tarde cai no ostracismo, só vem ser retirado desse ostracismo agora, nos anos 2000, com antropólogos e sociólogos como Bruno Latour e Tim Ingold. E, para a sociologia e para a antropologia clássica, o Émile Durkheim entra como ali uma vitrine, uma peça na vitrine da produção do conhecimento francesa, tá? Final do século XIX. Então, por toda essa argumentação dele, que encaixa com a demanda do Estado francês da época, ele termina sendo mais bem aceito que Gabriel Tarde, e vem a ser conhecido como o pai da sociologia. Mesmo com o peso que o Auguste Comte tem, quando a gente fala em pai da sociologia, né, a gente remete muito ao Émile Durkheim, porque foi ele que, em termos ontológicos e epistemológicos, definiu conceitos,
objetos e métodos para essa nova ciência, que nessa época era uma ciência nova, tá? E em 1910 ele entra como professor da Sorbonne, numa cátedra de sociologia, e vai começar a formar seus discípulos, né, como Marcel Mauss, que a gente vai ver ainda hoje, e o Maurice Obivache, que a gente vê numa disciplina chamada Memória, Cultura Popular e Patrimônio. Então, são dois autores muito interessantes. O Marcel Mauss, ele vai, né, desenvolver em cima da ideia de fato social, a ideia de fato social total, que é quando a gente tem um fato social que conecta todas as esferas da vida em sociedade, um fato que pode ser econômico, religioso, político, jurídico, tá? Como um exemplo, a gente vai ver o Kula, do Malinowski, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que era um fato social total, era uma cerimônia de troca de objetos, que era econômica, jurídica, religiosa, parental, então é um fato social total, que segue essa mesma linha argumentativa do Émile Durkheim, do fato social como essa consciência coletiva, característica das instituições, que vai promover coesão no modo de agir dos indivíduos. E a gente tem o Maurice Obivache, que eu gosto muito, usei no meu TCC, usei na minha dissertação, que é um intelectual dos estudos de memória social. Maurice Obivache é bem interessante. Ele vai dizer que a memória ela só pode ser pensada como coletiva, que a memória ela só se torna memória quando ela é compartilhada e quando ela é aceita, né, por mais de um indivíduo ou instituição, né? Quando a gente, individualmente, a gente resgata, a gente revive nossas memórias, aquilo é uma lembrança. Então, a lembrança ela é individual e as memórias, que é o compartilhamento de uma lembrança entre vários indivíduos que se recordam daquele acontecimento, que fazem uma materialização daquele acontecimento por meio de um documento histórico, aí sim a gente pode falar de uma memória, porque ela sai da esfera individual e ela passa a ser compartilhada. Então, são autores interessantes, vocês vão ver muito aí ao longo da carreira de vocês, tá? Então, nas regras do método sociológico, o Durkheim ele vai fazer uma separação metodológica fundamental entre psicologia e sociologia, tá? Porque saindo do evolucionismo cultural, saindo do difusionismo, também como perspectiva antropológica para pensar o mundo, e entrando na escola sociológica francesa, né? A escola sociológica francesa ela vai se dedicar a esse debate indivíduo-sociedade, para justamente demarcar, né, o seu campo de estudo, que não é no campo do indivíduo, é no campo da sociedade. O campo do indivíduo é a psicologia, que também estava se formando nessa época, tá? Com Freud, com seus discípulos, tá? E o Durkheim, ele vai dizer, não, olha, a gente precisa separar, especialmente, já está muito claro a separação entre antropologia, sociologia e história, né? Evolucionistas, difusionistas já estavam trabalhando com isso. Agora, nesse momento, está muito difusa, né, a psicologia e a sociologia, porque a psicologia também tem uma dimensão individual que ela estuda, né? Segundo o Durkheim, quando a instituição social exerce uma força que faz o indivíduo agir, aquele indivíduo, ele, né, para a sociologia, interessa saber como é que essa força é introjetada no indivíduo para ele agir de determinado modo. Agora, os princípios psicológicos que o indivíduo mobiliza, né, para tentar assimilar a pressão social, isso não é do campo da sociologia de Durkheim. Durkheim está interessado em entender a dimensão sociológica do social, não a dimensão individual do social. A dimensão individual do social ele está fazendo um esforço para jogar lá para a psicologia, tá? Isso não é da nossa alçada. Então, as contribuições de Émile Durkheim são essas, tá? Eu gostaria muito que vocês fixassem nesse conceito de função, tá? Porque é o argumento-chave que a escola britânica vai pegar da escola francesa para desenvolver os seus trabalhos, tá? Então, Durkheim, ele vai argumentar, né,
que as instituições sociais, elas têm uma função. Qual é essa função? Promover ordem para evitar a anomia, controlar a anomia social. Em outras palavras, é promover organização social. Tá? Então, cada instituição social tem uma função como princípio, né, que é a função de promover ordem, organização social, solidariedade e controlar a anomia. É estabelecer formas de organização social. Essa é a função das instituições sociais. Do parentesco, qual é a função social do parentesco? Evitar o incesto, né, que vai impedir relações consanguíneas com parentes próximos e estimular, né, a troca de parentes para, né, promover relações por afinidade. E um grupo maior, mais unido por relações por afinidades, um grupo mais forte. Então, a função social do parentesco é evitar o incesto e promover relações de afinidade. Qual é a função social da religião? Né? Promover ali uma cura da dimensão espiritual humana, um acalento para o espírito, uma aceitação da finitude da vida. Qual é a função social da política, da instituição política? Né? Organizar os indivíduos, né? Evitar que a gente se agrida uns aos outros, porque tem raiva do vizinho. Aí tem a política, né? Junto com seu aparato militar, policial, evita que isso aconteça, etc, etc, etc. Tá? Bom, aqui a gente também fala do suicídio, mas o suicídio, a contribuição dele é mais evidente para a sociologia. Né? O suicídio, vocês devem ter visto, é um livro interessante. Quando a gente entra em ciências sociais, muitas vezes ainda muito jovem, né? Tem alguns temas que chamam a atenção da gente. A gente suicídio, essa obra, e ela tem uma contribuição muito grande em livros, mas ela tem uma contribuição antropológica também, que é mostrar que o suicídio, muitas vezes, ele não é fruto de uma patologia, de uma desregulamentação hormonal, que um psiquiatra muitas vezes diz, né? Depressão, você regula ali a serotonina, regula ali a produção de dopamina, você sai do estágio de depressão, e o Durkheim vai dizer, não, olha, tem um elemento ali da depressão que leva ao suicídio, que ele é social, que ele não é só fruto fisiológico, de biologia, de desregulamento da produção química hormonal, ele é social. Né? E aí tem essa chave também para a gente pensar a antropologia. Aqui os autores trazem esse mapa conceitual, tá? Para a gente pensar um quadro ali das contribuições do Émile Durkheim, tá? Para a gente pensar ali as contribuições dele para a antropologia e para a sociologia. Tá? Então, nesse quadro aqui, a gente tem aqui, olha, a ideia de solidariedade social, que pode ser mecânica ou orgânica, tá? Que vem para controlar a anomia social por meio do direito repressivo ou do direito restritivo ou restitutivo. Tá? A gente tem os estudos de religião que contribuíram imensamente para a antropologia, né? Regras elementares da vida religiosa, um estudo excelente, um estudo muito forte no sentido de um estudo de peso que o Émile Durkheim produziu para a antropologia, onde ele vai pensar questões entre sagrado, profano, onde ele vai desenvolver também ideias como representações coletivas, que seria essa razão que transcende, né, os indivíduos, e que será essa razão que vai fundamentar a lógica organizacional, a própria existência da sociedade. Tá? A gente tem os estudos sobre a moral também, que ele vai desenvolver dentro dessa mesma linha de estudos sobre regras de pensamento religioso, regras de classificação, com essa ideia de consciência coletiva. Tá? A gente tem os estudos mais sociológicos, que é da divisão social do trabalho, que a gente também usa muito na antropologia, especialmente a partir dessa argumentação do conceito de função, que as instituições sociais têm essa função de promover
ordenamento social e de controlar a anomia. A gente tem o suicídio, tá? Que é uma obra também de muito peso. E a gente tem também a ideia de fisiologia social e morfologia social. Tá? Durkheim, ele vai dizer que quando a gente inicia o nosso estudo como antropólogo ou sociólogo, a gente precisa, inicialmente, identificar a forma dos grupos sociais, ou seja, a morfologia social, densidade, espaço geográfico, as regras que fundamentam a ocupação de um território, etc. Mas a gente também precisa ver a fisiologia social, que é o funcionamento, né? É como se fosse a sociedade, como se o Durkheim ele tivesse utilizando uma metáfora semelhante à do Hobbes para pensar a sociedade, né? A sociedade ela tem uma forma, né? É como um corpo também. É uma metáfora que ele também, uma analogia, na verdade, não é metáfora, é uma analogia que ele vai buscar no corpo humano. A sociedade é como um corpo humano, ela tem uma forma, né? Que é essa forma que a gente se apresenta, né? O nosso corpo. E ele tem uma fisiologia, ou seja, todo um funcionamento interno com partes diferentes, que funcionam de formas diferentes, mas que promovem a harmonia, o bom funcionamento do corpo. Tá? Vocês devem estar vendo isso bastante em sociologia. Né? Bom, então, o Émile Durkheim, ele vai ter essas contribuições que vocês devem ter visto nesse quadro, né, que eu tirei do livro que a gente está estudando para hoje. Bom, saindo um pouco mais desse panorama né, da produção do Émile Durkheim, a gente tem a ideia de fato social, que é fundamental para as ciências sociais. E aí eu vou dizer para vocês o que é fato social em poucas palavras agora. O que é fato social? Fato social é uma estratégia epistemológica utilizada por Émile Durkheim para transformar fenômenos do comportamento humano em grupo em fatos possíveis de serem estudados com base no arcabouço teórico e metodológico da sociologia e da antropologia. Então, anotem isso se puder. Não agora, quando forem ver a aula gravada. Anotem isso. O que é fato social? Beleza, fato social são formas de agir que são externas aos indivíduos, que são gerais, porque acontecem onde quer que haja indivíduo em grupo, e que são coercitivas. O próprio Durkheim reviu isso. Isso diz tudo e não diz nada. Né? O que é fato social? O que o professor Rafael quer que vocês aprendam de fato social? Olha, assim como a química, ela precisa transformar fenômenos fisiológicos em fatos químicos, ou seja, fatos possíveis de serem estudados pela teoria química e pelos métodos da química, as ciências sociais, elas também fazem esse processo de transformar fenômenos do comportamento humano em grupo em fatos possíveis de serem estudados pela teoria e pela metodologia antropológica e sociológica, ou seja, fatos sociais. Então, o fato social é esse jogo que o cientista faz para transformar fenômenos gerais em fatos científicos específicos de uma área, que pode ser estudado com base no arcabouço teórico e metodológico dessa área. Tá? Então, bom, citando o próprio Émile Durkheim, os fatos sociais são maneiras de pensar e agir que apresentam propriedades marcantes de existir fora das consciências individuais. Ou seja, o fato social é justamente essa imposição que vem da racionalidade institucional para os indivíduos, que fazem os indivíduos agir seguindo as regras institucionais. Seguindo as regras, né, sintetizadas, compiladas pelas instituições sociais. Um ponto importante, os fatos sociais exercem coerção nos indivíduos. Isso é importante. Os fatos sociais não são as instituições sociais, não são os indivíduos. Os fatos sociais são as relações entre os indivíduos e as instituições sociais.
E quais são essas relações? Uma relação de coerção, que vem da instituição para o indivíduo, que faz o indivíduo agir de determinado modo. Então, não se devem confundir os fatos sociais com fenômenos orgânicos. Os fatos sociais não têm nada a ver com fenômenos orgânicos, do funcionamento do organismo, não. Isso é do campo da biologia, da psicologia. Fato social é do campo de funcionamento das instituições sociais. Ou seja, são fruto de representações coletivas, de uma racionalidade coletiva, que transcende a racionalidade individual. Por isso que ele é um racionalista, o Émile Durkheim. Tá? Então, a gente não deve confundir os fenômenos sociais com fenômenos biológicos. Tá? Por exemplo, se alimentar. Se alimentar é um fenômeno biológico, a gente necessita. Mas o que a gente come, a hora que a gente come, as ocasiões cerimoniais que determinada comida é permitida ou não, isso é um fato social. Tá? Olha, a gente não pode comer isso em determinado país, isso não é proibido, a gente não pode comer isso de manhã, porque de manhã tem uma refeição mais leve. Boa pergunta, Otacílio, vou responder já já. Então a gente não deve confundir com fenômeno orgânico. A gente pode ter um fenômeno que está no campo das ciências biológicas e esse mesmo fenômeno também ser trabalhado no campo das ciências sociais. É justamente o tratamento desse fenômeno que a gente vai transformar esse fenômeno num fato social, assim como a química vai transformar esse fenômeno num fato químico, que é o jogo. Se alimentar, a gente pode transformar o fenômeno de consumir alimento num fato químico e estudar o processo digestivo. E a gente pode transformar um fenômeno, a alimentação, num fato social e estudar ele como um fenômeno sociológico, né? Tipos de comidas que são servidas em determinadas cerimônias, tipos de comidas que são tidas como comidas puras, né? Comidas que são do âmbito do profano, que não podem ser servidas. Então, transformando a alimentação num fato social. E também tem outros fenômenos, sexo, por exemplo. Sexo é um fato biológico, as pessoas têm necessidade de procriar, as pessoas têm necessidade de aliviar como pode-se dizer, a necessidade sexual como necessidade fisiológica. Mas você não simplesmente faz sexo com qualquer pessoa. Tem a questão geracional, você precisa ter uma questão de idade, quando você vai escolher uma pessoa, afinidades, se a pessoa faz parte ou não faz parte do teu grupo, classe social, etc, etc, etc. Então, veja, o mesmo fenômeno ele pode ser trabalhado do campo da química, do campo da biologia, e pode ser trabalhado do campo social. Para a gente só interessa o campo social. Ninguém aqui está estudando química. Tá? Todo mundo estudando sociologia e antropologia. Tá? E os fatos sociais também não devem ser confundidos com fenômenos psíquicos, porque são sociais, não são individuais. Tá? Não pode confundir um fato social com um fenômeno psíquico. Tá? Como a gente já falou anteriormente. E aí nós entramos no texto, as formas primitivas de classificação. Mas deixa eu dar uma olhada no chat para ver as perguntas. Olha, o Otacílio fez uma pergunta muito interessante. Perfeito, Raíra. Comer peixe toda Semana Santa. A instituição, religião, igreja católica, convencionalizou, né, essa prática de que durante a Semana Santa não é adequado comer carne. Né? E aí a gente come peixe. Porque tem essa razão institucional que transcende a nossa vontade e que decidiu isso muito antes de Raíra nascer, muito antes de eu nascer, muito antes da minha mãe, que é católica, e toda Semana Santa só entra peixe aqui em casa nascer. Então, percebe? Isso é um fato social. É esse modo que as instituições têm de determinar ou influenciar a nossa ação no mundo. E aí, o interessante é que as instituições foram criadas por nós. Nós criamos as instituições. Elas adquirem uma racionalidade independente da nossa e passam a fazer a gente agir de acordo com o que ela acha racional e lógico. Percebe?
Bom, olha o Otacílio. O Otacílio quer dizer que o fato social é um conjunto de hábitos praticados pelas pessoas que nos permite identificar uma consciência coletiva. Perfeito, Otacílio. O fato social, minha internet. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tive a impressão que minha internet falhou. Sim, tá professor. bom. Beleza. Opa, agora. Estão me ouvindo agora? Beleza, pronto, voltou, porque aqui apareceu para mim como se estivesse em mim. Então, perfeito, Otacílio. Deixa eu ler de novo o Otacílio. O fato social é um conjunto de hábitos praticados pelas pessoas que nos permite identificar uma consciência coletiva. Perfeito, Otacílio. O fato social são essas formas de agir que se materializam nos indivíduos, mas que são fruto de um poder que vem de cima, das instituições. Percebe? Então, os fatos sociais, a gente pode observar um fato social no modo como os indivíduos agem. Mas levando em consideração que o modo como os indivíduos agem é o efeito de uma pressão que vem da instituição. Tá? Então, e aí isso vai variar de autor para autor, né? A gente está pegando o Émile Durkheim ele está dizendo que, olha, o fato social, a gente analisa ele quando a gente vê as instituições fazendo os indivíduos agirem de determinada forma. Já Max Weber vai dizer o contrário, olha, o tipo ideal, que é semelhante ao fato social, não me entendam mal, o tipo ideal tem a função de transformar fenômenos do comportamento humano em fenômenos sociais, em fatos sociais, fatos científicos sociais. Só que o tipo ideal, Weber não vai olhar para a força que vem da instituição para o indivíduo. Weber vai olhar para o modo como os indivíduos conseguem, né, burlar a pressão que vem das instituições e criar em cima delas. Mas aí vocês vão ver isso depois, não é aqui, senão a gente vai atrapalhar o conteúdo. Tá? Mas é exatamente isso que o Otacílio falou. O fato social é um conjunto de modos de agir das pessoas, mas esses modos de agir são fruto de uma pressão externa que vem das instituições sociais. Tá? E aí, em tudo que a gente olha o modo de agir das pessoas, a gente vai procurar identificar qual é, né, a pressão que está vindo social, que está vindo de cima, que está fazendo aquela pessoa agir de determinado modo. Tá? Bom, pessoal, alguma dúvida sobre o que a gente viu até aqui, para eu avançar? Por mim, tudo ok. Bom, dúvida a gente sempre tem, né? Mas é aquela coisa, eu insisto, caso as dúvidas persistam, por favor, mande um e-mail, mande um áudio no WhatsApp, tá? Que aí eu tiro a dúvida, tá bom? A aula fica gravada, então existem muitos meios para a gente não deixar a dúvida persistir. Bom, pessoal, agora vamos entrar nesse texto. Formas primitivas de classificação. Tá? Esse texto é um texto muito interessante. Tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o evolucionismo e o difusionismo, em alguma medida, eles sustentavam que... mais o evolucionismo, nesse sentido. Eles sustentavam que, numa perspectiva diacrônica, ou seja, que as transformações históricas, né, estão perpassando todos os grupos sociais, e diante das transformações históricas, alguns grupos evoluíram tecnologicamente e culturalmente, outros não. Mas quando a gente olha para o evolucionismo, havia um argumento muito forte de que todos os grupos estavam seguindo uma única linha histórica que levava à civilização, né, tanto os selvagens, os bárbaros, todos estavam seguindo essa linha histórica que levava a civilização, e nesse argumento eles sustentavam a ideia de que os povos selvagens e primitivos, como exemplo dos australianos e dos povos indígenas lá da América, né, eles diziam exatamente assim, os povos indígenas da América estão no grau de bárbaros, os povos aborígenes australianos são selvagens. Então eles diziam que os povos selvagens e bárbaros, eles pensavam como criança, eles não seguiam preceitos lógicos, no modo como eles classificavam o mundo à sua volta. Eles seguiam preceitos pré-científicos na lógica de classificação dele do mundo.
Porque, veja, quando a gente se junta em grupo, segundo a arqueologia, a antropologia, quando a gente se junta em grupo, né, se deixa de ser nômade, se sedentariza, né, começa a compartilhar a experiência, a trocar parceiros sexuais, a estabelecer relações de afinidade, que a gente deixa de praticar o incesto, começa a trocar parceiros, a gente começa a classificar o mundo. A gente começa a classificar o mundo, a comida que pode comer, a comida que é venenosa e não pode comer, a comida que oferece perigo, a comida que é pura, que não oferece perigo, relações sexuais que são permitidas, olha, não pode dois irmãos praticarem sexo porque é isso incesto, então eu troco a minha filha com a filha daquele grupo, a gente estabelece uma relação de afinidade, e assim meu filho e a esposa dele do outro grupo podem estabelecer relações sexuais, procriar sem cometer incesto, ou seja, a gente está classificando o mundo. Né? A gente se junta em sociedade, começa a dividir o grupo em diferentes clãs, com cada clã com seu totem diferente, né? Aí se juntam vários clãs em uma frátria, né? E aí a gente começa a classificar o universo para poder se guiar, a gente começa a classificar a natureza para a gente poder, né? Então, esse processo, né, de atribuir sentido ao mundo, né, ele se transforma. Esse processo de atribuir sentido ao mundo, ele pode ser guiado por uma razão religiosa, por uma razão mítica, por uma razão filosófica e por uma razão científica. Né? Então, esse texto ele é muito interessante porque ele está dizendo, olha, os povos primitivos, e aí eu vou fazer só um parêntese, tá, pessoal? Quando eles falam povos primitivos, é o jargão daquela época. Né? Hoje em dia a gente fala povos tradicionais, povos originários, povos indígenas. Né? Naquela época eram povos primitivos. Tá? Então, assim, é fruto de uma produção de uma época. Tá? Feito esse parêntese, nesse livro, pessoal, eles estão propondo a seguinte tese, olha, os povos primitivos, semelhante a nós, povos civilizados, urbanos, industriais, eles têm uma forma de classificar o mundo semelhante à nossa ciência. Eles experienciam o mundo e depois eles vão racionalizar a experiência vivida. Lembram do quadro que a gente falou no começo da aula, do Roberto Cardoso de Oliveira, que todas as ciências nasceram daquela tradição filosófica, empirista e racionalista? Então, o Émile Durkheim e o Marcel Mauss, eles estão dizendo, olha, eles têm todo um sistema lógico de atribuir significado ao mundo, ou seja, de classificar o mundo que não necessariamente destoa tanto do nosso sistema lógico de classificar o mundo, que é a ciência. Então, os povos primitivos, entre aspas, eles não são como crianças. Eles não pensam como crianças. Eles têm uma forma muito sofisticada de pensar, semelhante à nossa. E aí ele vai demonstrar isso argumentando que o que influencia no modo como a gente pensa é justamente a convivência em grupo. Os evolucionistas argumentavam que você primeiro classifica o mundo à sua volta e dentro da sua lógica de classificar o mundo, você se junta em grupo e forma sociedade. Émile Durkheim e Marcel Mauss estão dizendo o contrário, estão dizendo não, primeiro você tem que se juntar em sociedade para compartilhar conhecimento a partir das suas experiências e a partir desse conhecimento compartilhado da sua experiência, você vai racionalizar e você vai dar sentido ao mundo. Então você só dá sentido ao mundo para que você dê sentido ao mundo, classifique o mundo em certo, errado, em puro, impuro, em perigoso, não perigoso, você tem que estar em grupo. É o grupo que vai permitir que a experiência seja compartilhada e que a partir dessa experiência compartilhada que se estruture uma série de regras em convivência
uns com os outros e uma série de regras do que pode e o que não pode no mundo à sua volta. Então, esse texto ele é muito interessante, primeiro, porque ele vai de encontro a essa informação de que os primitivos, entre aspas, pensam como crianças. Não, eles pensam como adultos, eles classificam o mundo de uma forma muito sofisticada, semelhante à ciência. E ele também é interessante, em segundo lugar, porque ele vai de encontro a essa ideia de que primeiro a gente estabelece uma classificação do mundo e depois se junta em sociedade. Não. Primeiro a gente se junta em sociedade e é a partir da vida em sociedade e do conhecimento compartilhado em sociedade, da criação das instituições sociais que adquirem uma racionalidade externa aos indivíduos, que a gente vai começar a produzir conhecimento sobre o mundo, ou seja, que a gente vai significar o mundo. Estão entendendo o argumento, pessoal? É um texto difícil porque a gente se atrapalha um pouco nessa lógica aqui. A gente fica querendo entender por que é que determinado clã escolheu a ema, por que é que determinado clã escolheu o canguru. E a lógica não é essa. O que a gente tem que entender nesse texto é que existem diferentes sistemas classificatórios e que os sistemas classificatórios dos povos aborígenes australianos, que eles entendiam como os mais primitivos, ele estabelece uma série de regras semelhantes às nossas. E que essas regras elas são semelhantes às nossas porque elas só são possíveis de serem organizadas enquanto regras a partir do convívio em sociedade. Ou seja, para a gente atribuir significado ao mundo, a gente precisa de um conjunto de conhecimentos compartilhados e estruturados em grupo. A própria linguagem, que é a base para a gente comunicar conhecimento e atribuir significado ao mundo, ela só surge quando a gente está em grupo. A gente não inventa uma linguagem sozinho. A gente precisa trocar símbolos, signos, para compartilhar uma linguagem coerente e passar a significar o mundo e a atuar no mundo que estamos atribuindo significado. Estão entendendo, pessoal? Eu sei que é uma discussão muito abstrata, muito filosófica também, mas se vocês não entenderem, podem interromper que eu explico, tá? Então, dito isso, feito esse resumo do texto, vamos a ele. Bom, então, esse texto, como eu já disse, faz uma reflexão sobre as diferentes formas de classificar o mundo nas sociedades simples, como a aborígene australiana, mas ele também faz um paralelo com as sociedades complexas, como a sociedade europeia urbano-industrial, ali de finais do século XIX, começo do século XX. Tá? Então, como eu disse, o argumento dos autores é de que as formas de classificação que nós utilizamos para atribuir significado ao mundo à nossa volta, desde o sistema de parentesco até os sistemas da natureza, né, são semelhantes às utilizadas pelas sociedades classificadas como primitivas. Isso é uma revolução. Quando Durkheim dizem isso, é uma revolução. Porque naquele momento histórico, naquele contexto, a ideia era de que os povos primitivos, sejam, né, utilizando o jargão da época, eram pré-lógicos, não tinham lógica, não pensavam dentro dos moldes lógicos do saber científico. Ou seja, eram crianças grandes que precisavam aprender a pensar. Então, essa informação é muito forte porque destrói essa tese. Tá? Ou seja, os povos primitivos operam seguindo princípios lógicos, dentro de sua própria racionalidade, para atribuir sentido ao mundo à sua volta. Eles não organizam o mundo sem lógica. Eles seguem uma lógica, sim, para organizar o mundo. É uma lógica semelhante à nossa, pautada em observação, em classificação, em análise, em experimentos que eles fazem. Né? Não fomos nós, por exemplo, que fomos até entre aspas, uma selva e tiramos o veneno da maniçoba e da mandioca para a gente comer. Não, a gente aprendeu a fazer isso segundo os povos originários. Os
povos originários desenvolveram um sistema lógico e tecnológico de tirar o veneno da maniçoba, que a gente come lá em Manaus e em Belém, no Pará, a tirar o veneno da macaxeira para a gente poder comer. Então vejam que eles seguem princípios lógicos dentro da sua própria, né, das próprias demandas sociais que eles têm. Tá? Então, é esse o objetivo desse texto. Tá? E aí, como é que Durkheim e Marcel Mauss vão fazer esse texto? Bem, eles são racionalistas, eles não fazem trabalho de campo, então eles vão pegar relatos de viagem, tá, de diferentes partes do mundo. Eles, inclusive, pagavam pessoas para coletar dados para eles. Tá? E a partir da lógica, né, do imperialismo do século XIX, que se estava ali colonizando a África, a partir dos relatos de viagem da própria colonização das Américas, da Oceania, etc., eles vão pegando esses relatos de viagem e, a partir desses relatos, eles vão fazer um mapeamento de diversos sistemas de classificação dos povos que eles classificam como primitivos. E aí eles vão, né, dizer que o foco deles é nos aborígenes australianos, porque eles consideram os aborígenes australianos os povos mais primitivos que se tem conhecimento na história da antropologia e da sociologia até o momento. E eles vão buscar, né, o povo mais primitivo justamente para argumentar que o povo mais primitivo já tem ali um sistema lógico classificatório de atribuir significado ao mundo. E o argumento deles é dizer, né, que desde os primórdios da humanidade, a gente já tinha desenvolvido formas de classificar o mundo, de estabelecer conceitos, categorias de pensamento para pensar o mundo à nossa volta e poder organizar o mundo à nossa volta. Né? Então, eles vão pegar ali aborígenes, exemplos da América, da colonização da América, eu acredito que exemplos africanos, mas não tenho certeza, exemplos da América do Norte. Então ele vai pegar esses exemplos e vai dizer, olha, nós, com base em todos esses exemplos, nós percebemos que os povos primitivos, em especial os povos australianos, eles têm um sistema classificatório semelhante, que é um sistema classificatório pautado na organização social em frátrias, clãs e totens. Então, aqui eles já começam a insinuar para o leitor a ideia de que um sistema classificatório ele só vem depois de uma organização social, e não o contrário. A gente primeiro organiza um grupo, e a partir desse grupo a gente estabelece uma linguagem comum, e a partir dessa linguagem comum a gente vai atribuir significado ao mundo, compartilhar esse significado e estruturar um conjunto de regras e de formas de pensar que vai ser compartilhado entre todos os indivíduos daquele grupo. E os indivíduos que não quiserem agir dentro desse sistema vão ser excluídos desse grupo. Por quê? Porque vão colocar o grupo sob risco de anomia. Tá? Então, quando Émile Durkheim e Marcel Mauss começam a dizer, olha, em diferentes partes do mundo, nós percebemos que os sistemas classificatórios são semelhantes, né, e têm semelhanças a partir da lógica da divisão das sociedades em frátrias, clãs e totem, ele está dizendo isso, olha, primeiro a gente precisa se organizar em sociedade, seja uma sociedade com um regime político e um sistema econômico, seja uma sociedade com um regime totêmico num sistema de clãs e frátrias. E aí ele oferece esse quadro aqui, da página 184, que é um quadro que ele está mostrando o seguinte, olha, na sociedade tribal, também uma palavra, um conceito ultrapassado, não se usa mais esse conceito de tribo. Mas, segundo o argumento dos autores, eles vão dizer, olha, na sociedade tribal dos aborígenes australianos, a gente tem essa divisão. Eles têm um totem, que é um objeto ou um ser da natureza que serve de culto, a partir
desse totem, eles se dividem em clãs, que podem ter subtotens, como o clã da ema, o clã da serpente, o clã da largata, e eles se dividem em frátrias. Tá? Então, esse quadro, ele ilustra o sistema totêmico aborígene australiano do seguinte modo. A gente tem 6 grupos, 6 famílias, né, divididas em 2 grupos de 3, cada um com um totem, o clã da ema, o clã cujo totem é a ema, o clã cujo totem é a serpente, o clã cujo totem é a lagarta. Esse clã, eles estão em oposição, esses clãs, eles estão em oposições ao segundo grupo de 3. O clã da ema está em oposição ao canguru, o da serpente está em oposição ao gambá, o da largata está em oposição ao corvo. Esses clãs são famílias, composto por famílias, né? Eles se juntam, esses 3 clãs formam uma frátria, que é a junção de 3 famílias, tá? Eles formam uma frátria, que é um grupo de interesse de caça, de colheita, tá? E é a partir dessa lógica que vão se dar os matrimônios. Por exemplo, a frátria 1, que é um grupo de clãs da ema, serpente e largata, eles têm 2 classes matrimoniais, a classe A e a classe B. Mas elas não podem casar entre si. Se essas 2 classes casam entre si, estão cometendo incesto. Então, eles precisam procurar pares matrimoniais na outra frátria, olhando também os clãs que estão presentes na outra frátria. Então, o indivíduo da classe matrimonial A só pode casar com o indivíduo da classe matrimonial A'. O indivíduo da classe matrimonial B só deve casar com o indivíduo da classe matrimonial B'. Assim, eles casam fora dos seus clãs, evitando o incesto, e fora das frátrias das quais eles fazem parte, contribuindo para, né, ampliação das relações por afinidades que eles têm. Tá? Mas não fiquem preocupados, isso não é o foco do texto. O texto não quer que você entenda porque o clã da ema ele é complementar, ele está em oposição ao clã do canguru. O texto não é para você pensar, mas por que ele escolheu logo a ema para ser o totem do clã? Não, o texto ele não tem objetivo disso. O texto ele quer que você entenda o que é totem, o que é clã e o que é frátria, e como essa organização social vai influenciar no modo de classificar o mundo, especialmente no modo de classificar quem eu posso fazer sexo e quem eu não posso fazer sexo, ou seja, quem eu posso casar e quem eu não posso casar, para evitar o incesto. Tá? Então, esse texto ele vai se dedicar a entender como as tribos australianas produziram um sistema classificatório da natureza, especialmente de parentesco, pautado em regras que equilibram a sociedade em pares de opostos complementares. E essas regras de pares compostos complementares a gente vai ver no totem. A ema e o canguru, eles são opostos, mas eles se complementam dentro dessa lógica. Eles não estão em guerra um com o outro, eles se complementam. Tá? Isso aqui faz parte de um mesmo grupo social, que é dividido em 2 frátrias, 6 clãs, cada desses 6 clãs em 2 grupos de 3, cada um equivalente a uma frátria, e é a partir dessa lógica, né, que vai se equilibrar, ou melhor, que vai se produzir um sistema classificatório da natureza. No caso, um sistema classificatório, né, de quem a gente pode ter relações e quem não pode, casando, né, estabelecendo família, de modo a evitar o incesto. Pessoal, dúvidas até aí, pessoal? Esse texto é o mais difícil que a gente vai ter, viu? Eu prometo que depois vem um texto mais fácil, mas eu estou tentando fazer o máximo, um esforço, para que ele fique fácil de ser entendido para vocês. Aqui eu trouxe essa foto, tá? Uma foto bem forte, para mostrar, ilustrar ali o modo como era a relação entre os aborígenes australianos e os colonizadores ingleses. Tá?
Tá? Então, focando no sistema totêmico, né, a gente tem que ter em mente isso. A gente tem o totem, que é um animal, uma planta, outro objeto que serve de símbolo sagrado de um grupo. Esse grupo pode ser clã ou tribo, tá? E o totem é considerado como seu ancestral, ou divindade protetora. Tá? Então, é a partir do totem que eles vão estabelecer a primeira lógica classificatória deles. Né? A partir de um totem, a gente divide os clãs. Meu clã é do totem do gavião. Meu clã é do totem do urubu. O gavião é uma ave nobre que caça. O urubu é uma ave impura, que come restos, que rouba. Eles são opostos, mas eles contribuem para o equilíbrio do sistema, promovendo solidariedade mecânica, diria o Durkheim. Tá? Então, primeiro de tudo, para a gente entender esse quadro, saber o que é um totem. Um totem é um objeto, pode ser um animal, uma planta, que vai ser ali, digamos assim, o símbolo sagrado de determinado grupo. É a partir dele, né, que você vai definir ali primeira divisão, né, famílias, em grupos maiores, que são as frátrias, mas vamos dar continuidade. Esse é o totem. Peguei esse livro do Claude Lévi-Strauss, Totemismo Hoje. E o totem são esses símbolos, né? Podem ser de madeira, em pedra, né? E eles representam o sagrado de determinada família, o sagrado de determinado grupo, dentro de uma mesma sociedade, né? Que é dividida em famílias, em grupos, etc. Então, a lógica dos totens, da organização social totêmica, é que esses totens, eles são pensados, né, como pares de opostos, mas que se complementam quando a gente olha para a sociedade como um todo. Tá? Ligados ao totem, existe o clã, que é composto por um grupo de pessoas unidas por parentesco e descendência. Tá? Então, o clã, um grupo de pessoas, tem relações de parentesco, consanguíneas e por afinidade. E também existem as frátrias, que são as uniões de diversos clãs, ou seja, famílias ligadas em torno de um interesse comum. Plantio, colheita, pesca. Então, o totem é um objeto de adoração e identificação de um clã. O clã é a junção de uma ou mais famílias por consanguinidade. E as frátrias são a união de famílias por afinidades em grupo, mas em relações opostas aos seus clãs por causa dos seus totens. Então, são relações de famílias que são separadas pelos seus clãs, mas que elas se complementam, por exemplo, no funcionamento do grupo. Um próprio exemplo é a relação de casamento. São grupos separados e a relação de casamento são grupos separados, opostos pelo seu totem, mas complementares, ou seja, o casamento se dá indo procurar parceiros no grupo oposto, para evitar o incesto. Então é tudo separado, mas na hora de casar é que a gente vê que são grupos opostos, mas que são opostos em relação complementar. Tá? Então, a gente tem as frátrias, que são a união de famílias por afinidades, mas em relação opostas e complementares em seus clãs. Tá? E a gente tem as classes matrimoniais, que são os grupos que podem se relacionar desde que respeitem a lógica de classificação totêmica a fim de evitar o incesto. E aí, como exemplo de relação de pares e opostos, a gente tem exemplos que a gente vê no texto do Marcel Mauss e Durkheim, mas que são exemplos clássicos, como esse que eu falei, do gavião, que é caçador branco, e do corvo, que é um animal sorrateiro, ou do urubu, que é um animal sorrateiro, que vive de sobras, ladrão, ave de rapina.
Então vejam que são opostos, mas que dentro do sistema eles se complementam, porque o casamento só pode ser procurado a partir de um clã que está numa frátria oposta, ou num grupo oposto ao teu, que está num grupo oposto do teu totem, sabe? Então, se você não pode casar com alguém do teu totem, tu não pode casar com alguém do teu mesmo clã, tu não pode casar com alguém da tua mesma frátria, percebe? Então, são pares de opostos que se complementam. O grupo de cima depende do grupo de baixo. Aqui, eles não casam entre eles. Aqui, eles não estabelecem relações entre eles, sexuais. Eles têm que vir procurar aqui, embaixo. Aqui, na linha 2, a mesma coisa. Então, são opostos, são frátrias opostas, classes opostas, totens opostos, mas que se complementam, porque o casamento tem como princípio que ele tem que buscar indivíduos no outro grupo. Se ele não fizer isso, ele comete anomia. Aí acaba a solidariedade mecânica, guerra, problemas, desestrutura social. Como Raíra, não entendi. No caso, mesmo sendo contra... Como assim? Eu não entendi a pergunta. Pode explicar? Então, professor. Diz, por favor. Então, no caso assim, o clã da Ema, ele é contra o clã do canguru. Ele mas é oposto, eles... ele é oposto, ele é sim, oposto. perdão. Não é contra, ele é oposto. São complementares, eles não se odeiam, é só oposto. Ah, sim. No caso, eles são opostos, mas eles podem se relacionar, porque, no caso, o clã da Ema não pode se relacionar nessa mesma família deles. Não pode. O clã da Ema não pode se relacionar com o clã da serpente nem com o clã da lagarta. Eles têm que procurar parceiros no clã do canguru, no clã do gambá ou no clã do corvo. E aí, a partir da lógica que eles vão estabelecer, para identificar esses parceiros, eles vão dividir em duas classes matrimoniais. A classe A, a classe B, a classe A1, A' e a classe B'. E aí eles cruzam, né, com as duas classes para poderem terem relação e não cometerem incesto, porque se eles se relacionarem duas pessoas do clã da Ema, isso é incesto, comportamento incestuoso, anomia social. Entendesse? Raira, entendeu? Bacana. Qualquer dúvida pode... Nada. Bom, então, dando continuidade, pessoal, para a gente terminar, temos 20 minutos. Como exemplo de relação de pares de opostos, nós temos esse exemplo que a Raira deu e que eu dei, né? São pares de opostos, mas que não se odeiam. Agora, se houver ali algum tabu que seja desrespeitado, aí pode ser que tenha alguma mágoa fique e pode ser que eles entrem, inclusive, em relações de guerra. Por isso que eles têm que respeitar essa lógica de troca matrimonial, essa lógica de classificação totêmica para estabelecerem relações de matrimônio. Porque se eles não respeitam, isso coloca em xeque a própria existência do grupo. Tá? Então, o argumento dos autores é que a lógica de classificação primitiva não só origina a partir do totem, mas a forma como a sociedade classifica o mundo em pares de opostos complementares. E com essa lógica de classificação origina e sustenta o próprio sistema totêmico. Isso é complicado. Veja só, o que eles estão argumentando aqui é que não é o totem que vai gerar a lógica classificatória, mas é a forma como o comportamento social classifica o mundo em pares de oposto. É essa lógica de classificação do mundo em pares de opostos que vai conceber o sistema de totem. Vocês já repararam como a gente classifica o mundo em pares de oposto? Certo, errado, belo, feio, leste, oeste, norte e sul, preto, branco, certo, errado,
pensamento humano, forma como, né, a gente estrutura o nosso pensamento ao longo da nossa história, ao longo do nosso desenvolvimento cognitivo, né, que aconteceu ao longo da nossa história como espécie, leva os seres humanos, em qualquer lugar onde eles estejam, a classificarem o mundo pautado nessa ideia de opostos complementares. O argumento dos autores é bem sofisticado. Ele está dizendo, olha, não é o indivíduo que gera a classificação e que se junta em sociedade. Não é o totem que leva essa lógica de classificação que faz com que esses indivíduos primitivos se juntem em sociedade. É a nossa lógica de classificar o mundo desde o momento em que deixamos de ser nômades e nos tornamos sedentários, que nos juntamos em grupo, que desenvolvemos uma linguagem, que o nosso sistema cognitivo avançou de diferentes formas. É essa lógica de classificar o mundo em pares de opostos que vai sustentar a lógica de classificação do mundo social, seja em sociedades primitivas, seja em sociedades complexas. Então, é essa lógica de atribuir significado ao mundo, pensando de forma oposta. Céu, terra, fogo, água, certo, errado, puro, impuro, sagrado, profano. É essa lógica que gera vida em sociedade, que organiza a vida, que gera a vida não, que organiza a vida em sociedade. É essa lógica que organiza o sistema totêmico de classificação. É essa lógica que organiza o sistema urbano-industrial de classificação. Mesmo que um esteja amparado num saber científico e o outro esteja amparado num saber mítico. Né? Mas ambos essas formas de atribuir significado ao mundo, elas se originam primeiro da junção em grupo e depois do modo como essa junção em grupo nos leva a classificar o mundo em pares de opostos, complementares. E é essa lógica, né, que promove a organização social e a classificação social de uma sociedade urbano-industrial, dadas as suas especificidades, e é essa mesma lógica que promove a organização social a partir do totem, a partir desse sistema classificatório em clãs, baseado nessa lógica estrutural de pares de opostos complementares. Tá? Então, eles, os primitivos, classificam o mundo, especialmente as possibilidades de matrimônio, porque estão divididos em clãs e não podem se casar em classes matrimoniais opostas. É a divisão social em frátrias, clãs, ligadas a um totem, que molda a divisão em classes matrimoniais. Então, mesmo as sociedades primitivas têm seus sistemas de classificação que significam o mundo seguindo princípios lógicos, a partir do modo como a sociedade estrutura suas regras e lógicas de comunicação. Então, os autores, estão falando de um costume particular, o totem, para chegar no geral. O modo como a consciência coletiva que se manifesta no social influencia a espécie humana na sua classificação do mundo. Então, isso é importantíssimo. Os autores, eles estão pegando um costume em particular, que é o casamento nas sociedades primitivas, que são regidas pela lógica totêmica. Eles estão pegando esse costume particular para chegar no geral, que é o modo como essa consciência coletiva, que se manifesta no social, quando estamos juntos em grupo, vai influenciar na classificação do mundo. Então, a classificação no mundo é fruto de uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva só acontece quando a gente se junta em grupo. Tá? E aí, bom, semelhante ao nosso saber científico, né? Ciência é a classificação de elementos a partir de lógicas duais de divisão do mundo. Ou seja,
tanto os povos mais primitivos, como eles dizem, os autores, quanto nós, os povos mais desenvolvidos, como os autores também alegam, nós seguimos uma lógica dual de divisão do mundo, que é essa lógica que eu acabei de repetir para vocês, pautada num saber articulado em pares de opostos que se complementam, né? Norte e sul, leste e oeste, preto e branco, homem e mulher, macho e fêmea, vertebrado e invertebrado. E a lógica da sociedade primitiva segue essa mesma tendência, né? De classificar o mundo a partir de uma divisão em pares de opostos que se complementam. Leste e oeste são opostos, mas se complementam. A gente não pode pensar o leste. O leste só existe porque existe um oeste, que é o oposto. Norte e sul são pares de opostos, mas que um não vive sem o outro. Porque para que a gente tenha o norte, a gente tem que fazer referência ao sul. Entendendo? Então, o foco dos autores recai, né, na lógica que rege o impedimento de se relacionar com todos os membros de um clã, ou seja, a divisão dos clãs em classes matrimoniais. Eles estão focados, né, no modo como esse arranjo social, né, estabelece esse sistema classificatório em pares de opostos complementares para regular os matrimônios nas sociedades primitivas. Eles saem desse caso particular para argumentar, né, essa coisa mais geral, universal do pensamento humano, que é classificar o mundo em pares de opostos complementares. Sei que tem uma carga filosófica muito grande, né? Filosofia da linguagem, etc. e tal. É um argumento muito sofisticado, mas eu prometo que nos próximos textos a gente vai se distanciar um pouco mais. A gente já começa a semana que vem vendo Malinowski, Wycliffe Brown, então a gente vai se distanciar um pouco mais dessa carga filosófica e vai entrar mais no jargão de teoria antropológica e ciência antropológica, né? Que é coleta de dados, observação participante, etc, etc, etc. Então, por fim, a sociedade ela não é produto do pensamento classificatório, como se pensava. A sociedade ela não é produto do pensamento classificatório. São os próprios quadros da sociedade que servem de quadros para que a gente utilize para classificar o sistema, ou seja, é a própria sociedade que nos oferece os instrumentos para a gente classificar o mundo à nossa volta. O primeiro deles é a linguagem. E os modos como nós classificamos o mundo, eles variam nas suas manifestações socioculturais, é claro. Eles vão variar, apesar dessa unidade psíquica humana, né, que classifica o mundo a partir da junção em grupo em pares de opostos. Tá? E com isso a gente termina a aula de hoje, pessoal. Esse texto, como eu disse, é um texto muito complexo, tá? Que ele está fazendo ali um paralelo com a filosofia bastante grande, tá? Que ele está introduzindo essas questões de parentesco. Tá? Gostaria de aprofundar, mas não é uma disciplina de parentesco. Tá? Quem se interessa por esse tema do parentesco é um tema interessantíssimo, que hoje em dia é abordado de forma completamente diferente do que era abordado no século XIX. Né? Tem a professora Débora, que ela dá essa disciplina, tá? Com a gente. Eu sugiro que quem se interessa por esse tema do parentesco, curse essa disciplina. Tá? Caso alguém tenha ficado com alguma curiosidade, com alguma dúvida relacionada a esse tema específico do parentesco, que não é o tema desse texto, é só um passo inicial, ou mesmo quem ficou com alguma dúvida sobre a teoria sociológica e antropológica em Marcel Mauss, me procure, tá? Que aí eu posso minimizar essa dúvida, tá? Agora eu vou tirar a gravação e vou conversar com vocês sobre a prova. Esperem um minuto, por favor. Deixa eu ver aqui onde é que eu paro a gravação. Achei.